Bom, hoje eu vou abordar acerca do agnosticismo. Você é agnóstico? Você não sabe o que é isso? Você tem dúvidas sobre o que é isso? Bom, eu vou explicar acerca disso aí, tá? E vou aí responder alguns ateus implicantes e cara de pau, sem vergonha, imbecil mesmo, que sempre aproveita qualquer oportunidade para criticar o agnóstico, né? Que agnóstico é em cima do muro, é isentão, é covarde, enfim, um monte de coisa aí, um monte de ataques, né? Cara, é tanta coisa que eu até esqueço os nomes que muitos ateus aí mais sei lá, mais fanáticos, né? São fanáticos ateus, né? Ateísmo é uma religião, né, pessoal? Não preciso nem ficar elaborando aqui que vocês já comprovaram isso na prática, né? Então, como é uma religião, assim, uma seita, na verdade, né? Melhor dizendo, é uma seita. O ateísmo virou uma seita. Então, tem um bando de fanáticos ali. E eles vão atacar os agnósticos, né? Porque eles não aceitam que você é fora da religião, fora daquela crença ali, né? Bem estabelecida, mas também você não toma partido deles, né? Porque é esse binarismo, né? É 880. Ah, já que você não é religioso, então por que você não é ateu? Você tem que ser ateu. Porque parece que eles têm um trauma, né? O ateu militante, né, principalmente, ele tem um trauma, que ele não aceita que, depois de tanto tempo de militância, tantos canais aí falando, tantos livros produzidos, e os números dos ateus não se mexem, né, de forma significativa para cima, né? Não muda. Engraçado. E ainda mais eles contemplando que pessoas abandonaram o ateísmo, como eu, por exemplo, eles colocam sempre uma pecha de que isso não existe. Não, ex-ateu não existe. É impressionante essas coisas. Inclusive eu abordei sobre esse assunto num vídeo recente onde eu reajo ao Pirula. Vai estar passando aí no card. E realmente existe, né? Eu sou a prova viva disso. Todo mundo está de prova que eu militava ateísmo. E mesmo assim alguns queriam colocar em cima de mim esse piano, né? Não, que você não era ateu. Como não? Eu sempre provei que eu militava ateísmo. Eu não sou daqueles que chegou do nada e falando que eu era ateu sem provar nada. Todo mundo viu aí. Tem muita gente que me acompanha até hoje que é desde essa época que eu militava ateísmo, lá no primeiro CVC. Então, como dizer que aquilo que eu fazia não era militância ateísta? Então a pessoa é muito débil mental, né? Porque me acompanhava, dava superchat, me elogiava como ateu, e ela sendo ateísta também, mas aquilo que eu fazia e você comprovava não era ateísmo. Então, quer dizer, é uma maluquice tremenda, eles não aceitam, né? Porque é um comportamento de máfia, né? Que o neoateísmo tem. Todo dissidente, ele tenta descredibilizar, ele tenta matar a reputação, né? Falando, isso aí é terraplanista, isso aí é bolsonarista, isso aí orou na frente de quartel, igual a gente falou no último vídeo, né? Que são esses espantalhos absurdos aí. Então, pessoal, o que seria então um ateu? Um ateu é um cético? O agnóstico é um cético? Quem que é o cético, na verdade? Eu também vou falar aqui sobre o deísta, sobre o irreligioso, né? Que são coisas completamente diferentes de ateu e agnóstico, tá? Não necessariamente iguais, também não necessariamente diferentes. Você vai entender, acompanha até o final para você entender. Vou falar do panteísta, do pandeísta e do apateísta. Vai ficando cada vez mais complexo, por isso que você tem que acompanhar até o final, tá? Então vamos começar pelo cético. O que seria o cético, Vinícius? Bom, o cético, pessoal, não é necessariamente um modelo. E sim, vamos botar aqui uma marca. Por exemplo, nem todo Volkswagen é Fusca, mas todo Fusca é da Volkswagen. Vocês entenderam? Nessa analogia, a Volkswagen seria o quê? O cético, o ceticismo, né? E o Fusca é o modelo, né, da marca Volkswagen. E esse modelo seria o ateísmo e o agnosticismo, por exemplo. Bom, todo ateu é cético? Depende. Qual assunto nós estamos falando? Sobre religião? Aí ele vai ser. E o que é um cético? O cético é aquele sempre o desconfiado. É aquele que você não convence ele de primeira. Ele sempre com um pé atrás. Ele é o malicioso. Ele é o que duvida sempre. Para você convencê-lo, você não convence apenas nas palavras. Ele vai ter que estudar a fundo aquilo ali. Você vai ter que elaborar ótimos argumentos e ele não se convence de primeira. É apenas uma sementinha que você pode plantar e lá na frente o cético pode deixar de ser cético àquele tema. Mas veja que há temas variados, mais diversos tipos de questões da vida. Então, todo ateu é cético? Sim, se o assunto for religião.
E principalmente, que a gente tem visto aqui no Brasil, se for cristianismo, né? Aí que eles são enfáticos, né? Então ele é cético. Mas o cético, veja bem, ele tem um diferencial, essa aqui é a marca, né? O cético é a marca, nessa alusão que eu fiz com a montadora, né? É a marca. Qual é o diferencial da marca para um simples modelo que daqui a pouco ela acaba e bota outro no lugar? O cético, ele não coloca ponto final nas coisas, ele deixa uma vírgula para poder continuar. Tipo o pedreiro fazendo um muro, ele ainda não terminou o muro, aquela altura ainda não é a que vai ficar no projeto final. Então o que ele faz? Ele deixa os vergalhões para cima e às vezes bota até aquelas garrafinhas PET cobrindo os vergalhões para não enferrujar. Você já viu o caso assim? Esse é porque a obra ainda vai continuar, né? Às vezes faltou um pouquinho de verba, né? Vai ter que esperar o cartão virar. Aí o pedreiro dá um tempinho, aí fica o vergalhão para cima, ele bota lá a proteção no vergalhão para não espetar ninguém, para não enferrujar e tal, né? Aí você olha um muro assim, você já vê que a obra vai subir mais, né? Aquele muro vai subir mais. Então é a mesma coisa, né? O cético ele deixa sempre o vergalhão à mostra, porque ainda vai botar tijolo ali e vai subir com essa construção. O ateu ele é mais determinista, né? Ele determina, não existe, pronto e acabou. E é isso, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que eles não têm por que ser tão enfáticos assim, mas eles são. Né? É o jeito deles aí. Não tem elementos, deveria evitar julgamento, mas eles não evitam. Eles julgam e não existe, pronto e acabou. O ceticismo já não é tanto assim, mas a gente pode até quebrar o galho e colocar ali o ateu, quando o assunto ele é religião, ele é cético. Mas se eu for querer ser mais Caxias, mais rabugento, mais chato, eu poderia dizer, o ateu jamais poderia ser considerado cético, porque ele coloca ponto final. Ele coloca ponto final. E o ceticismo deixa em aberto. Ele duvida, você não convence de cara, mas, se for possível, ele muda. Se apresentar provas, ele muda. Ele muda, ele deixa até de ser cético àquele determinado assunto. Você vê que tem cristãos que são céticos. Céticos ao quê? Às outras religiões. E as outras religiões são céticas ao cristianismo, mas não a deles. Então é assim que é. O ceticismo é muito, até mesmo vago, depende do qual assunto. O ateu ele é cético? Pode ser, mas do jeito que a gente tem visto o ateísmo virando uma seita, se comportando com dogmas, que não pode se mudar de ideia, eles não aceitam sequer que exista ex-ateu. Olha que eu militei durante 5 anos no Facebook, na página Cético Subversivo, e você vê memes dela circulando até hoje por aí. E no meu canal, que chegou a ter quase 40 mil inscritos. E mesmo assim, tem uns que tem a cara de pau de chegar e afirmar que eu nunca fui ateu. Porque é um comportamento de máfia. É um comportamento de seita. O que faz com os dissidentes? Matam. Como é no campo intelectual essa questão, eles matam que é a reputação. Tentam matar. Não foi o que a Liga Racionalista tentou fazer comigo? Liderada aí pelo Antônio Miranda naquela época, que ele estava tentando me ultrapassar com o meu canal. Então tenta te desqualificar, até mesmo te chamando de ex-ateu, sendo que está todo mundo de prova. Inclusive tem gente que me segue até hoje que é daquela época. Se você me segue desde a época do ateísmo, coloca aqui nos comentários, por favor, só para embasar o que a gente está falando. O seu testemunho é muito importante. E é bom que dá um engajamento nesse vídeo também. Posso contar com a sua ajuda? Coloque o seu testemunho aqui embaixo nos comentários, por favor. Se você me segue desde aquela época do CVC de ateísmo, coloca aqui. E se você me segue desde a página Cético Subversivo no Facebook, se você curtir aquela página e ia lá, bota aqui também que eu quero ver se você é das antigas mesmo. Então, deixa aí o seu testemunho. Agora, falar que eu nunca fui ateu, que eu fui um desses caras aí, tipo o Caio Coppola, que chegou do nada e falou, eu já fui ateu, sem nunca ter provado militância nenhuma, sem ter mostrado nenhuma postagem contra a religião, sem nada. Mas gente, eu estava aí na ativa há 5 anos. Como é que esses caras afirmam isso? Então, quer dizer, a verdade é aquilo que eu estava falando no último vídeo. Não importa. O que importa é as conveniências de momento para a aceitação de uma bolha. Você se prostitui a sua... Você se prostitui, né? A sua intelectualidade por causa de aceitação de um grupo. Infelizmente é isso que acontece. Mas eu vejo que, se eu for fiel da balança, eu acho que o ateu ele não é cético. Ele é ateu. Ele é cético à religião, Vinícius. Mas se mudar, será que ele se deparar com algumas evidências, ele mudaria de ideia? Você que está me vendo aí e é ateu, se você se deparasse com alguma
algum sinal forte, alguma evidência interessante, você ia amenizar esse seu ateísmo? Você mudaria de ideia? É difícil, cara, porque eu mudei, tá? Mas eu sei que isso aí não é para todo mundo. Ainda mais esses caras que têm canais grandes sobre isso. Igual o Sacani que eu dizia naquele vídeo, né? Do Eclipse. Pô, tu vê quantos superchats caríssimos ali o pessoal dá. Vê como ele é querido, ele é aclamado. O canal dele tem milhões de inscritos. Você acha que se ele se deparar com alguma fraude da NASA, alguma mentira de coisas pesadas, como por exemplo, se ele vê alguma evidência forte de que o homem não foi na Lua, ele vai querer saber daquilo ali, pessoal? Eu acho que o cérebro dele não estaria nem treinado para analisar aquilo ali e determinar. Porque já está numa bolha viciante, né? Ele ganha muito dinheiro com aquilo e muito reconhecimento. Então ele nem sequer conseguiria enxergar qualquer evidência que contrariasse aquilo que dá uma estabilidade de vida para ele. Mas você aí que é um comum, que não tem canal, que não milita, e você é ateu e está me assistindo, se você se deparasse com algum, você sente alguma coisa, você vê alguma coisa, você se depara com uma evidência interessante da existência de um criador, do mundo espiritual, você mudaria mesmo? Ou você manteria a sua narrativa só para não dar o braço a torcer? Se você for militante, a chance de você mudar é menos de 1%. E eu me enquadrei dentro desses menos de 1%. Então, para aparecer outro nas últimas décadas aí, pessoal, nas próximas décadas, vai ser bem difícil, tá? Porque você abandona um monte de coisa, um monte de... Porra, eu tinha tudo, cara. Muita gente diz aí que, pô, você parou de militar ateísmo quando os outros canais chegaram, do Jason, do Antônio. Não, a gente ia ser mais um canal de ateu, só isso. Né? A gente poderia até concorrer no assunto ali, mesmo sendo do mesmo segmento, concorrer no assunto. Pô, eu tinha muita audiência, cara, entendeu? Ó, tinha clube de canais, tinha superchat, tinha tudo. Ó, eu tinha um patrocinador, uma patrocinadora, aliás, que todo dia 3 me dava R$800 na mão, cara. Que quando eu precisei de um bom computador, ela foi lá e depositou R$4.000 na minha conta, cara. Então, quer dizer, eu tinha tudo, cara. Né? Mas eu fui perdendo tudo justamente por sair. Eu não saí porque eu perdi tudo porque saí, é diferente. Então, entenda, o cético é a Volkswagen, o ateu e o agnóstico é o Fusca, é o Gol, enfim, são modelos dentro daquela marca ali. Tá? Mas o ateu, por exemplo, ele não é cético em relação a informações da ciência, por exemplo, do que o homem foi na Lua. Porra, acho que 99% dos ateus, principalmente militantes, se for militante é 100%, acredita fielmente em todas as informações que vêm da NASA, que vêm aí da ciência. Toma esse produto químico que é para te salvar. Eles não contestam nada. Né? São cordeirinhos, aqueles caras ferozes, leões contra o cristianismo. Quando o assunto é ciência, viram cordeirinhos, aceitam tudo. Então, ser cético não é um amplo espectro. É dependendo do assunto. Tem ateu que é muito cético para uma coisa, como por exemplo religião, mas quando o assunto é ciência, ele é um cordeirinho, ele é um gado, ele é um bocozão. Né? E acredita mais do que um cara seguidor do Malafaia. Né? Acredita no Malafaia. Essa que é a verdade. Né? Mesma coisa o agnóstico. Né? Mas o que é o agnóstico, então? Você sabe que o ateu é aquele que não acredita em divindades, em mundo espiritual e nada. Né? E não necessariamente ele é cético em tudo, ele é cético só para a religião. O agnóstico é a mesma coisa. Não necessariamente ele é cético para tudo. Mas quando o assunto é esse sobre religião, deuses, mundo espiritual, eu penso que o agnóstico ele é o mais cético de todos. Ele é o verdadeiro cético. Por quê? Porque ele não tem a crença do religioso e também não tem a crença em inexistência do ateu. Sim, porque o ateu tem crença na inexistência. Então como é que alguém que tem crença, ele vai ser o cético nato? Nem, mesmo no assunto religião, o ateu não é cético nato. Então perceba que para quebrar o galho, você pode até incluir o ateísmo como ceticismo no assunto religião, mas se eu for mais rigoroso aqui, e eu estou aqui me segurando para não ser, eu não consideraria o ateu um cético, tá, cara? Eu sei que de forma geral todo mundo considera, pelo menos quando o assunto é religião, mas para mim nem quando o assunto é religião o ateísmo é cético, tá? O ateu é cético. O verdadeiro cético no assunto religião é o agnóstico, é o agnosticismo. Sabe por quê? Porque é isso, o ateísmo é crença na inexistência. E eu já provei o que é isso aí. Inclusive tem um vídeo específico sobre isso, inclusive sobre a inversão do ônus da prova, vai estar passando aí no card. Tá? Depois você vê.
Eu vou deixar na tela final também, porque é muito importante aquele vídeo ali que foi repostado do antigo canal. Então, por que eu acho que o agnóstico é o verdadeiro cético e esses ateus ficam aí de picuinha? Só usam o agnóstico quando eles precisam aumentar o número das suas trincheiras. Essa que é a realidade. E isso é muito triste, né? Talvez esse vídeo fique um pouco longo aqui, pessoal, mas é importante que você acompanhe até o final. Toda vez que o ateu ele precisa... vou vender minhas camisas aqui, venha pro clube dos ateus, pra mansão ateísta, você que é ateu, você que é agnóstico, livre pensador, aí começa... A outra coisa também, livre pensador, a gente poderia encaixar aqui de livre pensador. O que é o livre pensador? Qualquer um pode ser livre pensador. Em qual assunto nós estamos falando? Às vezes o cara é muito livre pensador numa coisa, mas em outro ele é encaixotado. Eu penso que o livre pensador é em amplo espectro. Ele é livre pensador. Então, é livre pensador. O hardware dele e o software está livre. Né? É um Linux, é livre, é código livre. Então, é para todos os assuntos da vida. Por isso que eu fico puto quando ateu se rotula de livre pensador, mas fica querendo embarrear temas, por exemplo, de discordância de métodos aí médicos. Se falar que o homem não foi na lua vira um bicho, falar que é absurdo, que não sei o que, não querem nem debater. Então tem assuntos inquestionáveis dentro do meio ateísta. Então não vejo que o ateu é cético e muito menos livre pensador. Tá? Então é isso aí. O agnóstico eu acho que é mais cético. Por quê? Porque ele não tem crença nenhuma. Ele não tem crença no que o religioso fala e ele não tem crença no que... Ele não tem crença na inexistência igual o ateu tem, sabe? E o agnóstico, ele afirma o seguinte: nós não temos a capacidade de decretar sobre esse assunto de existência ou não de deuses. A religião não fornece provas cabais e o ateísmo também não. Aí o ateu vai falar: não, mas quem tem que oferecer provas é o religioso. E eu provo que não. Pela história e pela antropologia, que não. Tá? Veja o meu vídeo que eu botei no card aí, vai estar na tela final daqui a pouco, sobre a inversão do ônus da prova alegada pelos ateus. Você precisa assistir esse vídeo para entender essa questão aqui, tá? Porque o ateu vai sempre usar desse artifício de ônus da prova, sempre quando contestado nisso aí. E para você refutar os ateus, você precisa entender essa questão que eu abordo nesse vídeo, que vai estar na tela final. Tá? Então, o agnóstico é isso. Até porque, né, o ateu ele acredita na evolução. E olha só, é acreditar na evolução, porque não tem provas nenhuma, né? Nem fóssil, nem nada. Então, ele acredita na evolução, que a gente vem de uma ameba do mar, que gerou toda essa vida complexa, e depois veio a era dos primatas, e aqui estamos nós. Quer dizer, o nosso intelecto vem de um processo cognitivo que vem dos chimpas primitivos. Como é que você tem tanta razão assim nas coisas que você analisa e decreta para a sua vida? Será que não é uma falha? Esse ateísmo pode ser uma falha de interpretação ao mundo à sua volta. Alguma coisa que está passando despercebido porque você é um mero primata em evolução. Quem somos nós, na verdade? Nós somos meros acidentes cósmicos. Nós somos acidentes químicos, meras interações químicas e biológicas. Como é que você... Isso que eles alegam, né? Os evolucionistas. Então como é que você pode ter tanta certeza assim do que o seu intelecto vê como verdade e decretar uma coisa dessas aí que não tem matéria nenhuma para você se apegar? E conforme já dizia o Neil deGrasse Tyson, que lá no seriado Cosmos, que se não houver evidências, evite julgamento. Quem é o único que faz isso? O agnóstico. Ele fala, não existe evidências nem de existência nem de não existência. Eu vou manter a questão em aberto. A gente não tem capacidade, pelo menos por enquanto, de determinar sobre isso com exatidão. Esse é o agnóstico, entendeu, pessoal? E a posição mais cética e a posição mais honesta que tem é o agnosticismo. Pô, não tem como refutar isso, cara. Isso é irrefutável, tá? Agora vamos falar das outras vertentes aí. O irreligioso. Bom, o irreligioso é simplesmente aquele cara que ele não está na prática religiosa, litúrgica, não frequenta igreja, não frequenta nenhum templo religioso, ele não faz nenhuma prática religiosa pré-determinada. Tá? Ele não necessariamente ele vai seguir o que está no livro sagrado, ele não vai seguir, pode seguir algumas boas dicas, mas não pega aquilo como um livro sagrado de conduta, mas ele acredita num Deus. E às vezes pode até ser um Deus de uma religião, como o cristianismo, por exemplo. Ele pode até acreditar em Jesus, mas ele é irreligioso. Como, por exemplo, o movimento desigrejado, que é declaradamente
seguidores de Cristo, eu não gosto do termo cristão, né? Eles são seguidores de Yeshua, né? Que eles chamam nos originais, né? Yeshua, mas não dão dízimo, não Santa Ceia, não vai para a igreja, não obedece hierarquia sacerdotal, não obedece pastor, nem padre, nem nada. É Jesus em casa, Jesus onde estiver. Então a gente pode dizer que o desigrejado é irreligioso, por mais que eles acreditem num personagem ali de uma religião específica organizada, né? A gente pode até considerar assim. Agora, em suma, esses países europeus que os ateus adoram citar aí como qualidade de vida porque são ateus, geralmente é irreligioso. Tem muitos agnósticos, muitos deístas e muitos irreligiosos, simplesmente pessoas que acreditam em alguma forma de Deus, mas não frequentam nenhuma religião. Entendeu? Não ficam professando esses assuntos aí por aí. São irreligiosos, né? Agora, nós temos o fenômeno também da Estônia, que é um país realmente ateísta de qualidade lá da Europa, que fez parte ali da União Soviética. Só que nós temos um fenômeno muito específico lá. Realmente eles são ateus, tá? Na sua maioria da população, não é irreligioso, não é deísta, é ateu mesmo. Só que eles são extremamente conservadores, eles não são progressistas. Então é um fenômeno muito engraçado, né? Muito engraçado, é específico, tá? Então, até o que citar a Estônia, cuidado, é uma espada de dois gumes, hein? Bom, e o deísta? Eu já disse uma vez, inclusive no último vídeo, né? Eu disse que eu estou ali nessa régua degradê, eu estou ali em agnóstico, indo ali no degradê, indo para deísta, que não quer dizer que eu vá chegar a ser deísta, tá? Porque tem isso também. Bom, e o que então é o deísta? O deísta, ele é um irreligioso, igual o irreligioso, a mesma analogia de Volkswagen e Fusca, né? Nem todo Volkswagen é Fusca, mas todo Fusca é Volkswagen. Todo deísta é irreligioso, mas nem todo irreligioso é deísta. Então a gente tem que saber separar aí, tá? O irreligioso seria, na verdade, um modelo, e o deísmo seria a marca, tá? Por mais que eu tenha citado o irreligioso aqui por fora, né? Mas não. Então, o deísta, ele é um irreligioso, porém ele acredita num Deus, aí sim, completamente fora dos padrões de religião, que não está em nenhum livro sagrado, que não tem sacerdotes, não tem templos, não tem nada. Já o mero irreligioso que às vezes acredita em Jesus, como o movimento dos desigrejados, né? Então pode ser também. Agora, o deísta não. O deísta, ele é irreligioso e não tem nada a ver, esse Deus que ele acredita não tem nada a ver com Jesus, com Alá, com nada desses deuses de religião. É uma coisa fora, é uma coisa que o deísta diz assim, ó. Em outras palavras, tá? Ele diz assim, ó, existe um Deus, mas a religião não capta como ele é. Nenhuma religião sabe descrevê-lo e ele não pede liturgia, nem nada. É quase igual um Jesus fora de religião, só que você sabe, Jesus é um personagem ali, por mais que tenha existido, é um personagem que foi ali, né, alavancado por uma religião específica, devotos de uma religião específica, que tem liturgia, tem um monte de práticas religiosas, segue, né? Mas o deísta não, tá? O deísta é um Deus fora de religião, simples assim. Agora começa a complicar um pouquinho mais, porque eu vou falar do apateísta. O que seria o apateísta? O apateísta vem de apático, né? Ele é aquele tipo de pessoa, sim, existe, tá? O apateísta. O apateísta é aquele cara apático sobre esse determinado assunto, tá? De religião, por isso teísta, né? Teísta, teos. Então, apático, teos. Ele não liga para esse tema, é como se esse tema não existisse na humanidade. Ele, tá nem aí, ele desconecta, ele fica em órbita quando o assunto é isso, e ele não determina nada. Diferente do agnóstico. Muita gente diz que o agnóstico fica em cima do muro, é covarde, é isentão, não sei, um monte de termos aí idiotas. Mas não, cara, o agnóstico afirma uma coisa, ele determina algo. Ou seja, a gente, como espécie humana, não temos evidências nem que sim, nem que não. Nós não temos capacidade cognitiva de perceber esse macro da existência, de como tudo começou. A gente não tem como. Ou seja, o agnóstico ele está ali determinando algo. Já o apateísta, que seria um tal então isentão ou coisa do tipo, combinaria mais com o apateísta. Mas, sinceramente, o apateísta não está nem aí, cara. Ele não liga para esse assunto não existe para ele. Por isso o apateísta, de apático. Agora complica mais um pouquinho. E o panteísta? Bom, o panteísta ele acredita que existe um Deus, ele é um teísta, né? O panteísta ele é um teísta. E assim como o deísta e assim como um crente cristão.
são todos teístas, né? O teísmo aí seria a marca, no caso aí a Volkswagen, e deísmo, panteísmo e tal, e cristianismo, islamismo, seriam os modelos, né, de teísmo. Então é um teísmo irreligioso, entendeu? Então o panteísta, ele é um irreligioso teísta, tá? E ele acredita que Deus é o tudo. É o cosmos, é a energia escura do universo, que até hoje os cientistas não sabem o que é isso e como funciona. Então eles alegam que a energia escura do universo, você vai ver, o Sol está lá, cara, mas o universo continua escuro. Só onde a luz do Sol entra nos planetas é que clareia. É curioso isso, né? Se ele bater numa matéria ali, ele clareia. Você vê o Sol, mas o Sol não consegue iluminar o universo. Ele continua negro, né? Ele continua lá, as estrelas brilhando, e ele negro, conforme é de noite aqui na Terra. Então ninguém sabe o que é exatamente essa energia escura. O panteísta diz que Deus é isso aí. É essa energia escura. E não somente isso, é tudo. É o átomo, é tudo, cara. É a árvore, é o vento, é o solo, é o mar, é tudo. Deus é tudo. Tudo é Deus, entendeu? E o pandeísta, tem panteísta e o pandeísta. O pandeísmo é a mistura entre deísmo e panteísmo. Olha como o ser humano é desassossegado, né? Cada hora inventa uma coisa. Que aí a diferença é mínima, tá? Ele é o panteísta que divide. Deus é tudo, mas ao mesmo tempo ele é um ser único. Simplesmente isso, tá? O panteísmo, Deus é tudo. Natureza, a energia escura, as leis da física, o átomo, tudo. É o ar, é a água, é o fogo, é a terra, é a árvore, é os animais, somos nós, tudo, a madeira, né? Tudo, a poeira, tudo, o barro, tudo é Deus. E o pandeísta, tudo é Deus, porém ele também se faz em um ser único que é o tudo. É isso, é uma profundidade filosófica bem complicada, pessoal, mas se atenha a só isso mesmo, porque é difícil você achar um pandeísta por aí, tá? Panteísta já é difícil, você imagina pandeísta. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não sei se ficou claro alguma coisa. Não sei se ficou claro, né? Pode ter surgido alguma dúvida, né? Uma confusão aí na sua mente. Coloque aí nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu vou ter o prazer de responder aí aos poucos, tá? Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu?